Você já teve a sensação de que estava certo na beira de algo grande, mas seus pés simplesmente não se moviam? Não era preguiça, não era falta de fé, era algo mais fundo do que isso. Era medo. O medo de dar o passo errado, o medo de tentar e fracassar novamente. O medo de ouvir Deus e ter entendido errado. O medo de acreditar, se mover e depois descobrir que estava sozinho no meio do caminho. Quantas decisões você deixou na gaveta por causa desse medo? Quantos sonhos você enterrou antes mesmo de dar a eles uma chance de respirar? Quantas manhãs você acordou carregando o peso de uma vida que parece estar esperando alguma permissão que nunca chega? Eu sei como isso dói. Não superficialmente. Estou falando de uma dor que vai fundo, que fica no silêncio da madrugada, quando todo mundo dormiu e você ainda está acordado, olhando para o teto perguntando: por que, Deus? Por que os outros avançam e eu fico parado? Você orava, você jejuava, você chorava no travesseiro pedindo uma resposta. E o silêncio parecia uma resposta em si mesma, como se Deus tivesse desviado o olhar da sua vida. Como se sua situação fosse pequena demais, ou grande demais, ou complicada demais para ser resolvida. Mas e se eu te dissesse que Deus nunca desviou o olhar? E se eu te dissesse que o silêncio que você interpretou como abandono era, na verdade, um convite? Um convite para dar o primeiro passo, mesmo sem ver o chão, mesmo sem garantia, mesmo com o coração acelerado e os joelhos tremendo. Há um versículo na Bíblia que guarda um segredo que vai mudar a forma como você toma decisões. Enfrenta o impossível e confia em Deus a partir de hoje. Está em Provérbios 3:6. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. 32 palavras, um princípio que atravessa milênios, e um convite direto de Deus para a sua vida agora. Não é filosofia, não é motivação humana. É a voz de Deus gravada em palavras que sobreviveram a impérios, guerras e gerações, e que chegaram até você hoje, nesse exato momento, porque você precisa ouvir isso. Nos próximos minutos, você vai entender por que algumas pessoas avançam enquanto outras ficam paradas. Porque a clareza que você tanto busca só aparece depois do movimento, e como um único passo, dado com fé genuína, pode reescrever o seu futuro de formas que sua mente ainda não consegue imaginar. Mas antes de tudo, se você ainda não curtiu esse vídeo e não está inscrito neste canal, faz isso agora. Não por mim, mas porque o que você vai ouvir hoje merece ser guardado, revisitado e compartilhado com alguém que também precisa. Curte e se inscreve agora. E vamos juntos nessa jornada. Deixa eu te contar sobre Moisés. Não o Moisés das histórias infantis com cajado dourado e voz grandiosa. Quero falar do Moisés humano, do Moisés quebrado. O homem que fugiu do Egito depois de matar um soldado, que passou 40 anos no deserto cuidando de ovelhas, que olhava para o horizonte sem ver nenhuma resposta para a sua vida. 40 anos. Pensa nisso. Não foram dias, não foram meses. Foram 40 anos de silêncio, de anonimato, de uma vida que parecia ter chegado ao seu ponto final. Você consegue imaginar como ele se sentia? Esse homem havia sido criado como príncipe do Egito, educado nos melhores salões, formado na melhor cultura do mundo antigo, e agora estava no deserto cuidando de ovelhas que não eram suas, casado numa terra estranha, com um passado de violência que ele tentava esquecer. Se alguém tinha razão para acreditar que Deus havia desistido dele, era Moisés. E então, num dia comum, num lugar incomum, Deus falou. Numa sarça em chamas, no meio do deserto. Mas presta atenção no que Deus disse. Ele não disse: Moisés, eu já abri o mar vermelho, é só você ir até ele e atravessar. Ele disse: vá, eu serei contigo. O caminho não foi dado antes do passo. A promessa foi dada antes do passo. O caminho apareceu durante o passo. Isso é Provérbios 3:6 em ação. Deus não entrega o mapa inteiro. Ele entrega a presença. E a presença caminha ao lado de quem se move. Talvez você esteja no seu deserto agora. Talvez você olhe para os lados e não veja nada além de areia e silêncio.
Talvez esteja cansado de esperar por aquela oportunidade que não chega, por aquela porta que não abre, por aquele sinal que não aparece. Talvez você tenha tentado antes e se machucado. E agora, o medo de tentar de novo seja maior do que o sonho em si. Mas e se você estivesse sendo preparado, não punido? E se o silêncio não fosse ausência, mas gestação? O deserto de Moisés não foi um erro divino. Foi uma escola. E quando a escola acabou, Deus não precisou convencer Moisés de que era o momento. Moisés simplesmente obedeceu. Ele colocou os pés na direção do Egito. E o caminho foi se abrindo. Passo a passo. Milagre a milagre. Deus guia quem caminha, não quem congela. Essa é a primeira verdade que você precisa gravar no coração hoje. Agora eu quero que você faça uma coisa muito simples, mas profundamente poderosa. Vai nos comentários agora e escreve o nome do passo que você tem adiado. Pode ser uma palavra só, uma decisão, um nome, uma área da vida. Escreve como um decreto de fé, como quem assina um compromisso com Deus diante das testemunhas desse canal. Quando você coloca no mundo físico o que estava guardado no mundo interno, algo se move. Não é mágica, é alinhamento. É Tiago 2,17 se tornando real. A fé sem obras é morta. Escreve agora. Depois continua comigo. Existe uma crença que parece humilde, mas que na verdade é uma armadilha espiritual. Você provavelmente já a disse em algum momento da vida. Quando Deus quiser, Ele vai abrir o caminho. Parece submissão, parece fé. Mas na prática, essa frase muitas vezes vira uma desculpa para a paralisia. Porque Provérbios 3,6 não diz, fique parado e Deus vai aparecer. Ele diz, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. E caminhos pressupõem movimento. A Bíblia é cheia de personagens que precisaram agir antes do milagre aparecer. Noé construiu a arca em terra seca, sem chuva, sem previsão meteorológica, sem razão aparente para acreditar que qualquer coisa inundaria. Mas ele obedeceu e construiu. Josué ordenou ao povo que caminhasse em torno das muralhas de Jericó por 7 dias. Nenhuma guerra, nenhuma espada, nenhuma estratégia militar convencional. Apenas pés em movimento. E no 7º dia, as muralhas caíram. O cego do capítulo 9 de João poderia ter esperado Jesus curar na hora. Mas Jesus disse, vai lavar-te no tanque de Siloé. E o cego foi. E os olhos se abriram no caminho. Em todos os casos, o milagre não antecedeu o movimento. O milagre acompanhou o movimento. Agora deixa eu te perguntar algo com toda a honestidade. Quantas vezes na sua vida você pediu a Deus uma resposta clara antes de dar o passo? Quantas vezes você esperou certeza total para só então arriscar? Quantas vezes você deixou que o medo do passo errado te impedisse de dar qualquer passo? Napoleon Hill ensinava uma ideia parecida. Muitas pessoas não fracassam porque tentaram e erraram, mas porque nunca chegaram a tentar de verdade. Isso é o que a paralisia faz. Ela te convence de que esperar é sabedoria, quando na verdade é medo disfarçado de prudência. Deus não está esperando que você seja corajoso. Ele está esperando que você confie, e confiança se prova com movimento, não com intenção. Se você está em dúvida sobre um emprego, um relacionamento, uma mudança de cidade, um projeto que carrega no coração há anos, a clareza não vai vir enquanto você estiver parado. A clareza é uma recompensa do movimento, não uma condição para ele. Isso é Provérbios 3,6. Reconhece o Senhor no caminho, não no controle. Ele não pede que você veja tudo. Ele pede que você caminhe com Ele. Agora, eu quero te contar sobre 3 pessoas reais, de histórias simples, que viveram Provérbios 3,6 na prática. Não são celebridades. Não são pastores famosos. São pessoas como você e como eu. Deixa eu te contar sobre Gabriela, uma mulher que deu um passo mesmo sem dinheiro. Gabriela tinha 41 anos, era cozinheira em uma escola municipal e vivia com o salário apertado entre o aluguel, as contas e o cuidado da mãe idosa. Ela sonhava há 5 anos em ter o próprio negócio de comida caseira, mas sempre tinha uma razão para não começar. Não tinha capital,
Não tinha fogão industrial, não tinha tempo. Um dia, lendo a Bíblia com os olhos marejados, ela parou em Provérbios 3:6 e sentiu algo que não sabia descrever. Uma certeza quieta. Uma voz interna que dizia: dá o passo, eu cuido do caminho. Seu passo foi minúsculo. Ela comprou um pacote de marmitas descartáveis com o dinheiro que sobrara no cartão, R$ 37, e fez 10 marmitas num domingo. Vendeu todas para os vizinhos da rua. No segundo domingo, fez 20. No terceiro, 40. Em 8 meses, ela tinha uma clientela fiel. Havia saído do emprego e estava faturando mais do que jamais imaginara. Ela disse em um culto de testemunho com a voz embargada: eu não sabia que Deus estava esperando tão pouco de mim. Eu pensava que Ele queria que eu fosse grande antes de começar, mas Ele só queria que eu começasse. Mas esse princípio não aparece só quando o assunto é dinheiro. Às vezes, o primeiro passo é uma reconciliação. Foi o que aconteceu com Roberto. Roberto tinha 47 anos. Havia perdido o emprego na pandemia, se endividado, e o casamento estava rachando sob o peso da pressão. Ele orava todos os dias, mas suas orações tinham virado lamentos. Deus, quando você vai me tirar disso? Um pastor lhe deu um conselho simples que mudou tudo. Disse: para de pedir saída e começa a pedir direção para o próximo passo. Naquela noite, Roberto fez uma oração diferente. Senhor, não precisa me mostrar o futuro inteiro. Me mostra só o próximo passo. E o próximo passo que ele sentiu no coração era ridículo, na opinião dele. Ligar para um primo com quem não falava há 3 anos e pedir desculpas por uma briga antiga. Ele ligou. Chorou. O primo chorou. E naquela ligação, que não tinha nada de profissional, nada de estratégico, o primo mencionou que precisava de alguém de confiança para ajudar a gerir um pequeno depósito que havia aberto. Hoje, Roberto é sócio desse depósito. O casamento foi restaurado. A dívida foi quitada. Ele disse depois: Deus não me deu um milagre. Ele me deu um telefonema. Mas o telefonema era o caminho. E às vezes o passo não é financeiro nem familiar. É assumir um chamado que você vem escondendo há anos. Foi assim com Camila. Camila tinha 26 anos e carregava um sonho que nunca havia dito em voz alta para ninguém. Queria escrever. Não sabia exatamente o quê. Livros, talvez. Artigos. Conteúdo. Mas sempre achou que não era boa o suficiente. Que alguém mais capacitado já estava fazendo isso. Que ela não tinha o direito de ocupar esse espaço. Um dia, num momento de coragem que ela mesma não consegue explicar, ela abriu um perfil em uma rede social e publicou um texto pequeno sobre fé. Sem edição, sem estratégia, apenas o coração em palavras. Em 48 horas, o texto havia sido compartilhado por mais de 2.000 pessoas. As mensagens que chegaram a seguir a fizeram chorar por horas. Pessoas dizendo que aquelas palavras haviam chegado num momento impossível. Pessoas dizendo que tinham lido justamente quando pensavam em desistir de algo importante. Camila entendeu então que o talento que ela julgava insuficiente era exatamente o que alguém estava precisando receber. Hoje ela escreve, todo dia, e cada texto é um passo. E cada passo, Deus coloca o caminho. Essas histórias têm uma estrutura em comum. Não é coincidência. É Provérbios 3:6, se repetindo em vidas diferentes. Primeiro veio o reconhecimento de Deus. Depois veio o passo. E o caminho apareceu durante a caminhada, não antes dela. Me conta aqui nos comentários, qual dessas 3 histórias tocou mais fundo em você? A Gabriela, o Roberto ou a Camila? E por quê? Qual parte da história parece que foi escrita para você? Escreve aqui embaixo. Isso não é apenas interação. É você reconhecendo em voz alta o que Deus está falando para a sua vida agora. Na raiz bíblica, reconhecer não é apenas lembrar que Deus existe. É incluir Deus na decisão. É convidar Deus para dentro do caminho. Não é: Deus, eu sei que o Senhor existe, bênçãos. É: Senhor, eu te convido para dentro dessa decisão. Eu não quero tomar esse passo sozinho. Entra comigo. Há uma diferença enorme entre orar, pedindo que Deus resolva o seu problema, e orar reconhecendo Deus como parceiro do seu caminho.
O primeiro tipo de oração espera que Deus faça tudo enquanto você observa. O segundo tipo de oração assume que você e Deus caminham juntos e que Deus endireita o que você não consegue alinhar sozinho. Endireitar as veredas. Outra expressão poderosa. A palavra hebraica original é yashar, que significa tornar reto, aplainar, remover obstáculos. Deus não promete que o caminho será fácil. Ele promete que irá remover o que está torto enquanto você caminha. Mas para que Deus endireite a vereda, você precisa estar na vereda. Pense em alguém que pede indicação de um caminho, mas não quer sair do lugar. A indicação está lá, mas ela não serve para quem está parado. Quando você se move em fé, mesmo sem clareza total, mesmo com o coração acelerado, mesmo com dúvida misturada à obediência, você entra na vereda. E Deus começa a trabalhar no que está à frente de você, no que está ao seu redor e no que está dentro de você. Isso não é autoajuda espiritual, é teologia bíblica. É o padrão de Deus desde Gênesis até Apocalipse. Deus se manifesta no movimento de fé. Até a ciência observa algo interessante. Muitas vezes, a clareza não vem quando a pessoa fica parada pensando sem parar. Ela começa a aparecer quando existe movimento, ainda que pequeno. Quando você está parado, girando em torno do mesmo problema sem agir, seu sistema nervoso interpreta isso como ameaça. O cortisol sobe, o pensamento fica nublado, a criatividade cai, a ansiedade aumenta. E aquela sensação de que não existe saída, que você já sentiu nas madrugadas de insônia, não é realidade. É a sua mente presa no medo, tentando prever todos os riscos ao mesmo tempo. Mas quando você age, mesmo em pequena escala, mesmo sem certeza total, o cérebro começa a criar novas conexões. Neurocientistas chamam isso de plasticidade neuronal, a capacidade do cérebro de se reorganizar quando há estímulo de movimento e novidade. O que a ciência moderna chama de plasticidade neuronal é o que Paulo chamou em Romanos 12:2 de renovação da mente. Filipenses 4:7 diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. Note a ordem. Não é: entenda tudo e então terá paz. É: entregue e então receberá paz que vai além do entendimento. A paz não é produto da certeza, é produto da entrega. Napoleon Hill capturou isso de forma precisa. O segredo do começo é parar de falar e começar a agir. A psicologia chama isso de ativação comportamental. Pela fé, podemos enxergar esse movimento como uma expressão prática da confiança em Deus. Estudos em psicologia comportamental mostram que a ação, qualquer ação positiva e intencional, reduz a ansiedade de forma mais eficaz do que reflexão prolongada. Você não sai do medo pensando mais sobre o medo. Você sai do medo se movendo apesar do medo. E aqui está o que me impressiona mais. Quando você age em fé, seu corpo entra em um estado diferente. A respiração muda, a postura muda, o olhar muda. Há algo fisiológico no ato de colocar o pé para frente com intenção, como se o corpo soubesse antes da mente que algo está mudando. Isso é o que Provérbios 3:6 ativa quando você o vive. Uma transformação que começa por dentro e se manifesta por fora. Quando você dá o primeiro passo, você não está apenas obedecendo a Deus. Você está ativando o que Deus já colocou dentro de você, o potencial que estava adormecido, esperando pela sua decisão de se mover. Agora, eu quero te ensinar algo prático. Uma oração, um decreto, uma forma de começar cada manhã que pode mudar o ritmo da sua vida. Não é complicado. Na verdade, é simples como deve ser tudo que vem de Deus. Amanhã de manhã, antes de pegar o celular, antes de ouvir qualquer notícia, antes de falar com qualquer pessoa, quero que você faça o seguinte. Primeiro, coloque os pés no chão ao lado da cama, devagar, com intenção. Não porque é bonito, mas porque esse gesto é um ato de fé. É você dizendo ao seu corpo e ao seu espírito: hoje eu me movo. Segundo, coloque a mão sobre o coração. Sinta o pulso. Esse batimento não é obra do acaso. É Deus sustentando a vida que Ele te deu.
Terceiro, declare em voz alta com convicção, não gritando, mas firme: Senhor, eu te reconheço em todos os meus caminhos hoje. Eu não preciso enxergar o final da estrada. Eu só preciso do próximo passo. Então eu coloco o meu pé pela fé e confio que tu colocas o caminho pela tua graça. Endireita as minhas veredas, Senhor. Eu caminho contigo. Uma vez, com fé, com reverência, com gratidão. Quarto, agradeça por algo específico, não genérico. Um nome, uma circunstância, uma porta que ainda está fechada, mas que você agradece como se já estivesse aberta, porque a gratidão é a linguagem da fé. Quinto, dê o passo físico do dia, um telefonema, uma mensagem, um currículo enviado, uma conversa difícil iniciada, um projeto retomado, um perdão concedido. Não espere clareza para agir. Haja para ganhar clareza. Isso é Provérbios 3:6, saindo do papel e entrando na sua vida real. Agora, antes de continuarmos, eu quero que você escreva uma coisa nos comentários. Qual é o passo que você vai dar ainda hoje ou amanhã cedo, depois de tudo que ouviu aqui? Não precisa ser grande, pode ser minúsculo, mas precisa ser real. Escreve aqui embaixo, porque quando você declara em público, você cria um compromisso espiritual com o seu próprio futuro. Escreve agora. Eu estarei lendo. Feche os olhos por um momento. Não para fugir do mundo, mas para enxergar além dele. Imagina que daqui a 90 dias você acorda diferente. Não é uma manhã perfeita. O café pode ter derramado, o trânsito pode estar lento, mas tem algo dentro de você que mudou de um jeito que você não consegue explicar com palavras, mas sente com o corpo inteiro. Não existe mais aquele peso no peito ao acordar, aquela sensação de andar em círculos, aquele medo de que sua vida nunca vai mudar, aquela voz interna que todo dia dizia: você deixou passar o tempo, é tarde demais. No lugar disso tem clareza, tem direção, tem a certeza quieta de quem sabe que não está caminhando sozinho. Você se lembra daquela decisão que você tanto adiou? Você tomou, você deu o passo, e o chão estava lá, firme, sólido, confiável, exatamente onde Deus prometeu que estaria. As portas que pareciam cravadas estão se abrindo, não todas de uma vez, mas uma a uma, no ritmo perfeito de Deus. As pessoas certas estão aparecendo no momento certo. As oportunidades certas estão surgindo no contexto certo. Não porque você se tornou mais inteligente ou mais capaz, mas porque você finalmente parou de esperar pelo mapa inteiro e começou a caminhar com a lâmpada, e a lâmpada só ilumina os seus pés. Salmo 119, 105. Não a estrada inteira, só o próximo passo. Mas esse próximo passo, esse único passo, é suficiente. Sempre foi suficiente. Você é que precisava descobrir isso. Você está olhando para o espelho nessa manhã imaginária e vendo alguém que reconheceu o Senhor nos caminhos. Não apenas nos cultos, não apenas nos momentos difíceis, mas nas decisões pequenas do cotidiano, nas escolhas silenciosas que ninguém vê, nas madrugadas em que você escolheu confiar quando todo mundo ao redor dizia para desistir. E Deus fez a parte dele. Ele endireitou as veredas. Ele removeu o que estava no caminho. Ele reposicionou as pessoas. Ele abriu o que estava fechado. Ele fechou o que te afastaria. Porque esse é o acordo de Provérbios 3:6. Você reconhece. Ele endireita. Talvez você tenha chegado até aqui achando que foi por acaso. Mas eu acredito que certas palavras encontram certas pessoas no momento certo. Isso é Deus te alcançando onde você está. No sofá, na cama, no carro parado, no estacionamento, te alcançando com a exatidão de quem conhece seu endereço espiritual. E Ele está dizendo agora para você, com a clareza de quem nunca deixou de te amar: filho, filha, eu nunca desviei o olhar da sua vida. Eu registrei cada lágrima, como diz o Salmo 56:8. Eu ouvi cada oração que você fez em voz baixa para não acordar ninguém. Eu vi cada noite em que você tentou ser forte quando por dentro estava se despedaçando. E eu digo agora, eu estava esperando. Não por perfeição, não por certeza, só pelo seu passo.
Se esse ensinamento fez algo dentro de você hoje, se seus olhos marejaram, se seu coração acelerou, se você reconheceu em algum momento que essa palavra era um recado direto de Deus para a sua situação, curte esse vídeo agora. Não por causa do algoritmo, mas como um ato espiritual, como quem diz, eu recebo essa palavra, eu a carrego comigo. E se você conhece alguém que está parado na beira do seu próprio mar vermelho, alguém que quer avançar, mas está congelado de medo, compartilha esse vídeo com essa pessoa, agora. Você pode ser o instrumento que Deus usa para destravar o destino de alguém. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho, porque o que fazemos aqui não é conteúdo, é comunidade de fé. É uma caminhada juntos, passo a passo, guiados pela palavra. E antes de você ir, grava isso na sua alma. Você não precisa enxergar o futuro inteiro para obedecer hoje. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que derrubou as muralhas de Jericó, que ressuscitou o que estava morto, esse mesmo Deus está ao lado do seu próximo passo. Ele coloca o caminho. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3:6. Vai em paz e vai em movimento. Nos vemos no próximo passo.